Irmãos, eu quero saudar vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu confesso que eu não tinha planejado, mas esse é um hino que vem muito a calhar, irmãos. A gente está agora caminhando para a parte final da carta de Paulo aos Colossenses, e eu acho que é muito apropriado a gente cantar isso. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Esse é nosso chamado, irmãos, a obediência. E eu quero então te levar para essa porção da Escritura. Se você puder ir junto comigo, a gente está em Colossenses capítulo 3. E a gente vai ler o final dele, tá? Versículo 18 em diante. E a gente vai ler o primeiro versículo também do capítulo 4. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Obrigado, Pai. A gente ama o Senhor, nosso coração é teu, a gente precisa do Senhor, Pai. Sem o Senhor nós estamos completamente sozinhos. E o Senhor sabe como o nosso coração tem desejo de te servir, de te obedecer, como a gente quer ser um povo que o Senhor não se envergonha. Então, por favor, nessa noite, mais uma vez, a partir da tua palavra, vai moldando o nosso coração, vai nos mudando, vai nos dirigindo a mente, Senhor, para que a gente ouça a tua voz, responda a ela e assim vivamos uma vida que dá glória a Jesus Cristo. Por favor, nos ajuda. Sê comigo nessa hora, Senhor, eu preciso tanto de ti. Não me abandone, é o que eu te peço no teu nome. Amém. Irmãos, a gente ainda está numa seção da carta que está respondendo diretamente aquilo que Paulo disse antes. Então, eu espero que você tenha entendido até aqui tudo que a gente viu desde o começo de Colossenses, desde o primeiro capítulo. A gente viu os falsos mestres, a gente viu suas falsas doutrinas sobre a pessoa e sobre a obra de Jesus. E viu que isso gerou no povo uma falsa ética, ou seja, a igreja estava vivendo de uma forma equivocada a partir de um ensino equivocado de gente que também era equivocada e mal intencionada. Os crentes daquela igreja estavam sendo ensinados a não comer determinados alimentos, a não consumir determinadas bebidas. Eles eram instados a se circuncidarem, guardarem os dias especiais, praticar o ascetismo, que são longos jejuns, pouco sono, dor física. Então Paulo, desde o começo da carta, está refazendo esses ensinos e, especialmente nessa parte final, irmãos, Paulo está consistentemente mostrando que esse tipo de prática não tem nenhum valor para produzir santidade. Guardar os dias especiais, fazer jejuns muito longos, não dormir, ficar se batendo, tudo isso dá uma impressão de pureza, mas não muda um só centímetro do coração. Essa é a questão. Então, na semana passada, a gente começou a ver o que de fato, então, gera santidade. O que de fato significa uma vida que está conectada a Jesus Cristo. Já que não são essas coisas, o que é, então? Na semana passada a gente começou a responder, a gente começou a ver o que realmente significa ter o coração mudado por Jesus, ou seja, o que realmente significa responder a esse Jesus que nos chama, então, a uma nova vida. Santidade de verdade, irmãos. Uma vida que é realmente transformada. Essa questão. O que é verdadeiramente ser cristão? E a gente vai continuar, então, nisso hoje. Hoje é o fecho desse grande ensino de Paulo. Pois bem, irmãos, a gente vai falar sobre ética. E ética significa um guia moral para um comportamento, irmãos. Ética tem a ver com a sua vida, com aquilo que você faz ou você deixa de fazer. E tem muito a ver, claro, reduzindo bastante, ética significa fazer uma distinção entre aquilo que é certo
e aquilo que é errado. Irmãos, eu tenho insistido com vocês há muito tempo. O cristianismo não é apenas sobre ética, porque às vezes as pessoas falam isso. Cristianismo é você aprender como viver de uma forma tal ou uma forma tal. O cristianismo não é apenas sobre ética, mas ele não é menos do que ética também, irmãos. Ele não pode ser restrito à ética, mas a gente não pode deixar a ética de lado. Ou seja, ser cristão não é sobre aprender um novo comportamento, irmãos. Não é sobre emular um tipo de vida específico de viver. Ser cristão, em essência, é estar ligado a Jesus Cristo. É sobre seguir Jesus. É sobre você negar a si mesmo e tomar sua cruz. Então, perceba, eu tenho insistido muito com você. A gente não está aqui, a priori, para aprender como viver da forma certa. Tem um passo antes. Muito mais importante do que isso é você estar ligado a uma pessoa. Você está ligado a Jesus Cristo. Contudo, irmãos, a ligação com Jesus necessariamente vai trazer uma forma nova de viver. Então, de novo, parece que é uma coisa pequena, irmãos. Parece que é só um jogo de palavras. Mas isso muda tudo, irmãos. Muda a nossa vida toda. Porque se cristianismo for só uma nova forma de viver, o foco vai estar em você. Perceba, olha como isso é importante. Se a questão central do cristianismo é você aprender um jeito certo de viver, tudo vai estar girando em torno de você. A sua fé significa que você vai ter que se esforçar cada vez mais para fazer a sua vida caber nessas regras. Você que é responsável por mudar seu comportamento. A fé vai girar em torno de aprender a falar, aprender a se vestir, aprender a andar, comprar, vender de uma forma correta, uma cartilha. Entretanto, irmãos, não é essa a nossa fé. Ser cristão é entregar a sua vida a uma pessoa real, irmãos. Ser cristão significa andar com Jesus, entregar o coração para esse homem. E a partir disso você recebe uma nova forma de ver o mundo. Você recebe uma nova forma de enxergar o mundo. Então, portanto, ser cristão é experimentar Jesus, irmãos, vez após vez, renovadamente. É amar Jesus. E aí sim, isso faz toda a diferença. Cristianismo é sobre amar Jesus, é sobre conhecer Jesus, é fazer Jesus ser o centro da nossa vida. E aí sim a gente recebe dele, então, a vida que a gente precisa viver. Vocês entendem a diferença, irmãos? A nova vida que a gente tem, a nova ética, ela é uma decorrência, ela é um fruto. Nossa forma de compreender nessa que eu estou falando agora, a nossa fé não gira em torno da ética, ela gira em torno do nosso amor a Jesus. Então, ser cristão não é sobre o nosso esforço de obedecer esse conjunto de regras, mas é sobre amar Jesus de todo o coração. E sabe, irmãos, insistindo nisso, eu tenho tentado te mostrar como isso é importante para o seu dia a dia, para a igreja geral. Basicamente, irmãos, isso que eu estou falando para vocês é justamente o problema de Jesus com os fariseus. Os fariseus queriam fazer as coisas, entre aspas, certas, pela força da própria vontade, sem amor ao Senhor, sem ter nenhum tipo de relação com Ele. Jesus vem dizendo, vocês querem só as regras, mas vocês não amam o Senhor das regras. E por não amarem o Senhor das regras, vocês estão vivendo de forma errada. Pode parecer uma coisa importante, o resultado pode parecer importante, pode parecer meio parecido, mas tudo muda quando a gente entende essa distinção, irmãos. O nosso comportamento, ele é um fruto de um esforço pessoal para conquistar alguma coisa. Eu quero ganhar a salvação, então eu vou ser uma pessoa disciplinada. Se você vive assim, você se relaciona com Deus a partir do medo, a partir daquilo que você pode ganhar. Essa é uma forma. A outra forma é, eu amo a Deus, eu amo esse Senhor, Ele me amou primeiro, Ele já me deu tudo, Ele me ama, então eu vou obedecê-lo. Eu estou insistindo nisso porque a gente vai falar de um assunto muito espinhoso isso. Eu quero fazer uma última, eu vou trazer um último argumento. Irmãos, essa diferença me parece bastante óbvia nas implicações de uma relação familiar. Vou te dar esse último exemplo. Irmãos, a gente obedece aos nossos pais, ok, quando a gente era criança especialmente, de duas formas diferentes. Ou a gente obedece por medo, ou por ordem, ou então a gente obedece porque a gente ama os nossos pais. O que eu quero dizer? Por que você obedece seu pai e sua mãe? Por que você obedece? Porque seu filho te obedece? A gente pode obedecer aos nossos pais porque ele é mais velho, porque é a minha obrigação, e porque se eu não obedeço, eu vou sofrer alguma punição. Ou a gente pode obedecer aos nossos pais porque a gente os ama. E aí, entendendo que a gente foi primeiro amado, a gente responde a esse amor.
Eu obedeço o meu pai, eu obedeço a minha mãe. Eu me relaciono porque eu amo, porque ele cuida de mim e ele vê coisas que eu não vejo. Então, obediência é sinônimo de confiança. Faz diferença ou não faz, irmãos? Ah, meu irmão, minha irmã, você ama Jesus Cristo? Você se percebe amado pelo Senhor Jesus? E por isso você responde a Ele? Essa é a sua experiência? Porque, irmãos, a gente vai falar sobre ética na família agora. E aí, a minha hipótese é que a gente entender isso tudo que eu falei até agora faz toda a diferença quando a gente vem para esse texto específico. Porque perceba, a primeira coisa que a gente tem no texto que a gente acabou de ler é um imperativo. Imperativo é ordem. Está no versículo 18. Esposas, aqui é um vocativo. Paulo está falando com um grupo específico de pessoas. Quem são? Mulheres cristãs que são casadas. Ele vai dar uma ordem para elas. Qual é? Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido. Outra tradução mais antiga, a revista atualizada, diz: esposas, sede submissas ao seu próprio marido. E de começo a gente tem um problemão, irmãos. Não tem? Porque perceba, para um nível de cristãos da primeira compreensão que eu estou te mostrando, essa aqui é uma ordem bíblica. Não dá para negar que esse versículo aparece e que ele está dando uma ordem. Então, se você não tem essa relação com Jesus, se para você ser cristão é obedecer às regras e fazer isso de qualquer jeito, o que vai cumprir para você, minha irmã, que é casada, é cerrar os dentes, fechar seus olhos e se submeter na marra ao seu marido, à autoridade dele. É ele quem manda na casa, é ele que dá as ordens, a voz dele é final, não tem discussão e a casa, nesse sentido, funciona para ele. Ele é o centro da casa. A pessoa mais importante é para ele, ele que é servido. É para ele que tudo aponta. Por quê? Ele é o cabeça. Essa é a ordem, eu tenho que obedecer, ponto final. Não importa o coração, não importa nada. É isso que eu estou querendo tentar te mostrar. E sabe, irmãos, esse eu acho que é um caminho muito ruim. E ele é responsável por gerar uma série de dores que são reais e concretas, irmãos. Porque, vamos ser sinceros, você já ouviu isso antes? Esse tipo de interpretação? Eu sou o cabeça da casa, quem manda sou eu, a Bíblia manda você me obedecer, logo me obedeça. Irmãos, eu acho que esse tipo de compreensão coloca muitas mulheres em risco, irmãos. E assim, eu acho que a gente precisa falar disso, não precisa? Porque dependendo como... Olha que coisa, irmãos. Dependendo como a gente interpreta a Bíblia, a gente pode literalmente criar um estado de coisas que é o contrário do que a Bíblia estava querendo ordenar. Entender mal esse tipo de versículo fez, na história da igreja, acontecer uma série de abusos, irmãos. Mesmo. De destruição. É possível arruinar a vida de uma mulher. E, consequentemente, óbvio, dos seus filhos. Toda uma família pode ser envenenada por uma compreensão equivocada como essa. E eu estava hoje conversando com uma pessoa que estava me relatando exatamente esse tipo de leitura. Ver a Bíblia dessa forma, olhar para a Escritura nesse tipo de ordem, deixando de lado o Senhor, o seu amor por nós, o seu plano por nós, faz com que o homem da casa funcione como um tirano, irmãos. Como alguém que manda. E quem manda pressupõe alguém que obedece, não é assim? Se tem alguém que manda, vai ter que ter alguém para obedecer também. Então, nesse sentido, olhar para o texto dessa forma faz com que a mulher exista em função do homem. Os desejos dela, os sonhos dela, suas preferências, estão sempre subordinadas. A casa funciona para o homem, para potencializar o homem. Então, submissão aqui, porque, note essa palavra, irmãos, a mulher tem que se submeter ao seu marido. Submissão, sob essa ótica, tem a ver com força, irmãos. Tem a ver com ordem, com disciplina, com obediência. É uma relação assimétrica. Tanto que esse tipo de palavra aparece no campo da luta. Já ouviu falar, né? Submissão. Qual é a ideia? Um vai submeter o outro, um vai subjugar o outro, um vai amarrar o outro. E o que acontece? O subproduto disso são mulheres que passaram a vida silenciadas, irmão. E aqui eu estou tentando dar o sentido menos caricato possível, tá? Tentando fugir dos estereótipos. Irmãos, eu não sei se eu estou falando uma loucura para você, mas de onde eu venho, algumas pessoas interpretam esse texto muito equivocadamente. E para
esse tipo de olhar, uma mulher não pode trabalhar, por exemplo. Uma mulher não pode estudar. Uma mulher não pode ter sonhos. Ela não pode ter desejos. Porque qualquer que seja o conflito, a vontade que vai prevalecer na casa é a do homem. Sempre. Ela sempre perde. Tanto, irmãos, eu conheci algumas pessoas próximas a mim que tiveram que largar a faculdade. Porque foram casar. O marido falou, não quero que você faça faculdade. Portanto, a mulher largou, foi viver porque ele é o dono da casa. O que cumpre a mulher fazer? Ela vai cuidar da casa, vai cuidar dos filhos e essa é uma parte difícil, né, irmãos? Ela vai responder ao apetite sexual do marido, que você já deve ter ouvido isso antes também, quando Paulo trata em Coríntios sobre a vida conjugal. O desejo de um é para o outro, portanto, se tem desejo, ele tem que ser cumprido, logo, é uma obrigação. Irmãos, honestamente, esse parece ser o tipo de descrição de algo que Jesus faria, irmãos? Esse é o tipo de família que o Senhor sonhou para nós? Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Irmãos, eu acho muito importante a gente voltar para esse texto para que a gente entenda como essas relações se dão. Porque perceba, se a nossa vida é uma resposta de amor a um amor anterior, um amor que primeiro alcançou a gente, parece razoável que as nossas relações sejam assim? Parece razoável para você que a ordem de Jesus seja: mulheres, se submetam completamente ao seu marido e façam tudo o que ele mandar. Parece ser o tipo de ordem que Jesus daria? É compatível com a pessoa de Jesus, com quem ele é, com sua vida, com a forma de ver o mundo? Esse tipo de descrição de família que eu estou mostrando para vocês? Sabe, irmãos, o que é um pouco assustador para mim é que para alguns crentes, sim, irmãos. Alguns acham que Deus realmente criou o mundo desse jeito, onde existe uma ordem que é uma coisa quase militar, uma hierarquia entre os seres humanos que é muito rígida. De novo, eu não sei se eu estou falando uma coisa muito etérea, mas, irmãos, vocês já ouviram, provavelmente, uma oração judaica muito antiga. E eu fui pesquisar e ela realmente existe. E ela realmente está codificada na história do povo judeu. E o povo judeu, em algum momento, orava e dizia: Deus, obrigado porque eu não sou nem escravo, nem gentio, e o último, nem mulher. E esse tipo de oração era instada a ser feita por todo judeu 3 vezes por dia. Irmãos, obrigado, olha como eles oravam. Deus, obrigado porque eu não sou nem escravo, nem sou gentio e nem sou mulher. Claro, isso não está na Bíblia. Isso vem de professores judaicos, você entrou na tradição judaica, não tem nada a ver com a gente. Mas ainda assim, percebam, irmãos, uma mulher, nesse sentido, é posta na mesma categoria de um escravo e de um gentio. Ele está dizendo: Deus, eu estou feliz, eu agradeço ao Senhor, a bênção que o Senhor me deu, porque eu não sou nenhuma dessas 3 coisas. E olha com que a mulher está sendo comparada: escravo, gentio. Era um motivo de agradecimento a Deus. A questão é, parece com caráter divino, irmãos? Esse tipo de olhar reflete quem Deus é? Porque, de novo, obediência, irmãos, como fruto de conhecer a Jesus, implica em saber como Jesus é, como é que Jesus pensa e o que Jesus faz. Se a nossa ética decorre da nossa vida com o Senhor, então saber quem Ele é faz toda a diferença para nós. E aí, tudo isso dito, eu quero dizer uma coisa para você. Existe outra forma de compreender esse texto, irmãos, que me parece muito mais harmônica com o Jesus e com as Escrituras. Tem outra forma da gente olhar para esse texto, que eu acho que toca a gente num nível muito pessoal e talvez seja muito mais abençoador para a gente. Submissão, irmãos, pergunta: você precisa se submeter a pessoas na sua vida? Sim ou não? E isso acontece esporadicamente ou acontece com frequência? Porque a gente vive num mundo, irmãos, que é estruturado. A gente vive numa sociedade que funciona a partir de relações que tem esse tipo de predicado. O que eu quero dizer? Você, na sua vida, desde que você nasceu até hoje, você teve mestres, professores ou figuras de autoridade. Você teve autoridades seculares que até hoje mandam na sua vida, autoridades religiosas também. E perceba, em todas essas relações, existe algum nível de submissão.
você se submete a várias autoridades ao longo da sua vida inteira, desde o guardinha do metrô, que diz para você, venha nessa catraca, não venha nessa, até a polícia que manda você parar e fala, desça do seu carro, e você desce. Então, em todas essas relações, a gente tem relações de submissão, mas a pergunta é, em alguma delas, a gente tem um nível de submissão que é irrefreado, ou seja, que qualquer ordem dada tem que ser necessariamente obedecida? A gente nunca entende, irmãos, se submetam às autoridades como façam tudo o que elas mandarem vocês fazerem. Nunca é essa a relação, irmãos. Essa visão do mundo que é rígida e hierarquizada é muito mais uma criação humana do que uma ordem divina. O que eu quero dizer? Irmãos, a submissão bíblica, e aqui agora eu estou usando gramática, certo? A palavra que aparece nesse texto significa render, eu estou dizendo para você ipsis literis, tá? Eu estou pegando o que está no dicionário e trazendo para cá. O que significa submissão? E de novo, eu acho que hoje eu dei uma enrolada muito longa, né? Por que eu falei isso tudo? Porque toda essa complicação, meu irmão, minha irmã, está escrito, esposas, sejam submissas aos seus maridos. A gente precisa entender o que isso significa, você concorda? Porque você vai sair daqui para aplicar isso se você for esposa. Se você for marido, esse texto também fala com você. Então você precisa saber o que isso significa. A pergunta é, o que Jesus está mandando a gente fazer? Toda essa conversa até agora foi para chegar aqui agora. O que é que está dito para a gente? E aí, a palavra grega em submissão aqui tem a ver com render um respeito que é apropriado, irmãos. Olha que coisa, é render um respeito apropriado, é uma palavra passiva, que significa que a pessoa que vai se submeter escolhe fazer isso. Isso muda tudo. Perceba, irmãos, é uma relação que não é ontológica, mas é circunstancial. O que isso significa? Me permite explicar para você. Existe uma ordem estruturada, irmãos. O mundo funciona a partir de um conjunto de estruturas que vai dando ordem para ele, que fazem eles funcionarem. Então, existem sim figuras de autoridade que são revestidas de uma responsabilidade de fazer as coisas funcionarem. O que eu estou querendo dizer? Irmãos, numa sala de aula, o professor é responsável por fazer a aula funcionar. É ele que é responsável por fazer o aprendizado acontecer. O professor. Um juiz no tribunal, ele é responsável por conduzir um julgamento que vai até o final. O juiz só existe para que no final a justiça seja feita. Nesse sentido, ele é autoridade. Um médico, irmãos, numa cirurgia, ele também é responsável por direcionar todas as coisas para que o fim seja um. Qual? A saúde do paciente. Mas, meu irmão, minha irmã, perceba, um juiz, um médico ou um professor não pode chegar para você e falar, tira o seu carro dessa vaga, eu quero ficar nela. Você entende? Ele é autoridade naquele momento, naquela relação circunstancial, então, portanto, desempenhando uma função, ele está revestido de autoridade. E isso já muda bastante as coisas. Ou seja, é nesses papéis sociais que a gente desempenha que a gente é chamado a fazer as coisas funcionarem. E aí sim a gente usa autoridade. É por isso que um policial pode parar você e pedir seu documento. Não pode? Mas ele não pode chegar para você e falar, me dá esse almoço que você está comendo que eu quero. Toda vez que ele faz isso, o que está acontecendo é uma perversão, irmãos, é uma injustiça. Um desembargador, quando ele fala assim, você sabe com quem você está falando? Normalmente o que está acontecendo é uma corrupção. Então, percebam, irmãos, o que eu estou dizendo é, não existe uma autoridade que está na própria pessoa. Ninguém tem o direito pleno sobre as outras pessoas. Cada um de nós ocupa alguns papéis em que algumas vezes a gente é autoridade, outras vezes a gente é alvo de autoridade. Então, não é uma questão que está em nós. Não tem a ver com quem a gente é, mas tem a ver com as funções que a gente ocupa. Tudo isso é para te dizer, meu irmão, minha irmã, no lar, nas nossas famílias, existe autoridade? E quando tem autoridade, ela é dada por Deus? Qual é a resposta? Sim, irmãos, claro que é. Realmente é. Mas o que significa ser líder? Irmãos, eu queria, não sei, devia ter organizado de outra forma, eu acho. Mas eu acho que a gente precisa conversar muito mais sobre isso, irmãos. Muito mais mesmo. E perceba, isso funciona nas nossas famílias, funciona na igreja também. Que são espaços que eu convivo muito bem. Queridos, existe autoridade? Sim, eu consigo ver pelo menos duas. A primeira é do homem da casa. Ele é chamado a ser autoridade. Isso é verdade. Deus chamou o homem para ser autoridade.
na sua família, naquele papel específico. E o outro papel óbvio é dos pais para com filhos, certo? São esses dois papéis. Mas perceba, irmãos, pelo amor de Deus, o Senhor nos colocou nesses papéis com um objetivo. Qual é? Essa é a questão. Porque se autoridade significa eu mando e você obedece, nesse sentido de interpretação, o que Deus fez foi entregar a chave da família na mão do homem, entregar a chave da paternidade, no sentido de criação, para os pais e fazer agora faz tudo o que você quiser. Não é assim. Não pode ser assim. Fala, meu irmão. Eu vou voltar a isso. Eu vou voltar ao que você falou, porque lá na frente a gente vai tocar nisso. Mas até agora, irmãos, o que eu estou dizendo é o seguinte: nenhum marido é dotado de um poder irrestrito. Isso é claro, irmãos? Jesus não entrega para o marido um direito que não tem limites. Porque quem não tem limite, irmãos, é tirano. Quem não tem limite é Deus. Portanto, tudo isso é para dizer, quando o marido diz, cala a boca, quem manda nessa casa sou eu, o que ele está fazendo é pervertendo a ordem amorosa de Deus. Entendem, irmãos? Por isso é tão importante a gente falar disso. Quando ele diz, hoje você vai dormir comigo porque eu estou mandando e você tem essa obrigação para comigo, o que ele está fazendo também é uma corrupção. Da mesma forma, nesses exemplos menores que eu dei antes, né? Um policial, um desembargador, um médico, irmãos, um pastor. Um pastor pode ser um tirano? Um pastor, nesse sentido, pode abusar da sua autoridade? É só o que a gente vê, irmãos. Eu não posso chegar para dizer e falar para você e falar o seguinte, você vai me dar seu dinheiro. Eu posso fazer isso, irmãos? Eu posso chegar para você e dizer o seguinte, olha, você vai vender sua casa. Eu acho que você está morando num lugar errado. Venda e compra e vai morar em outro canto. Ou então, esse emprego que você está vivendo agora, Deus está me dizendo que não é ele. Você vai pedir demissão e vai vir trabalhar aqui na igreja. Eu não posso fazer isso. É uma perversão da autoridade. Tem pastores, que eu já falei isso para vocês N vezes, que chegam para as pessoas e dizem, você vai acabar esse namoro. Não é essa pessoa que você vai se relacionar. E nem é uma questão do tipo assim, uma menina está namorando um traficante. Não estou dizendo isso não. Você falou assim, eu não gosto dessa pessoa, então você vai acabar esse namoro. Eu não tenho essa autoridade, irmãos. Tudo isso é para dizer, irmãos, a ordem de Deus, a ordem no sentido da organização de Deus, ela sempre é bondosa, ela é sempre amorosa. Deus não cria um mundo tirano, irmãos. Todas as vezes que existe tirania no mundo, isso é fruto do pecado. Não existe uma instituição só que Deus tenha criado em que o poder... Olha que ideia importante. Eu vou repetir. Por favor, me acompanhe. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Deus não criou nenhuma instituição só que seja usada para benefício do líder. Nada do que Deus criou, nada, nenhuma instituição, existe para que a pessoa que ocupa a autoridade seja beneficiada. O que eu quero dizer? Deus criou o Estado, irmãos? Sim, a gente não vive na anarquia, mas Deus nunca criou um Estado para que o rei vivesse às custas do povo inteiro que está sofrendo. Deus não cria a família para que o pai, marido, seja o líder enquanto a família sofre. Deus não cria uma igreja enquanto o pastor está bem e a igreja toda sofre. Entende? Deus não cria essas coisas para que uma pessoa seja beneficiada. Não funciona assim, irmãos. Todas as vezes que isso acontece, os seres humanos estão destruindo a criação perfeita de Deus. E aí a gente volta. Paulo está dizendo, esposa, se sujeitem ao seu marido. E ele diz, maridos, amem as suas esposas e não as tratem com amargura. Esse é o mandamento, irmãos, bíblico. Tem dois eixos, funciona para os dois lados. Irmãos, homens, não homens, maridos, né? Porque não são homens que têm autoridade sobre as mulheres. São maridos que têm autoridade sobre a sua esposa. Maridos têm a responsabilidade da sua própria esposa, a esposa para o seu próprio marido. Irmãos, os homens são líderes, mas são líderes no sentido de liderança que imita a liderança de Jesus. Aqui, queridos, tem uma questão tão fundamental. A gente é chamado para ser líder, é verdade. A gente era líder como Jesus é líder. E como é que Jesus era líder, irmãos? O que Jesus fazia para provar a liderança dele? O que é? Lavou o pé do povo e, em última análise, morreu, né? Olha que loucura. Porque, de novo, né? A gente está usando essas palavras, queridos, submissão, liderança. Irmãos, o exemplo de liderança na Escritura não é Jesus centrado num trono, mandando seus discípulos servirem a ele, aos seus caprichos. Pelo contrário,
O homem que é verdadeiramente líder da casa é aquele que é responsável para fazer a sua casa funcionar bem. E meus irmãos, tem alguns aqui que são maridos. Queridos, não é fácil fazer isso. Não é. Ser um líder de verdade de uma família não é uma coisa fácil. Porque isso significa, na prática, que ele não tem a última palavra sempre. Não é isso ser líder. Significa que, em última análise, irmãos, ele tem responsabilidade. Irmãos, o homem tem a responsabilidade maior do que a mulher na gestão global da casa. Não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Mas, biblicamente falando, inclusive nesse texto que a gente está lendo, a responsabilidade primeira da criação dos filhos é do homem ou da mulher, irmãos? É do homem. Se você vê o versículo aí, tem pais, cuidem dos seus filhos. Esse pais não é pais, pai e mãe, é pais, pais, homens. Em última análise, a criação está dando errado. A culpa é culpa no sentido de a responsabilidade é de quem? A gente vai cobrar quem? Irmãos, a gente vai cobrar do homem. Ele é o primeiro a ser cobrado, porque ele é o cabeça, ele é o olhado, ele é o visado. Eu vou tentar explicar isso para você. Irmãos, o pastor é o responsável único por fazer uma igreja funcionar? Claro que não. A gente tem uma série de departamentos, especialmente a nossa igreja, né? Uma série de outros líderes também. O pastor não pode fazer tudo porque ele não faz tudo bem feito. E é assim mesmo. Precisa de outros olhares, outras habilidades. Mas, irmãos, quando a igreja vai dar errado, quando ela está dando errado, quem é a pessoa a ser cobrada, irmãos? Isso é muito óbvio. Mesmo que não seja o pastor que é responsável por fazer literalmente cada pequena coisa dar certo, ele é o responsável por fazer as coisas funcionarem, pelo menos integrar essas pessoas. Mesmo que os pastores não saibam resolver a coisa, ele é o responsável último pela gestão da igreja. No nosso caso, graças a Deus é o Alfredo, né? Porque poderia ser eu, mas eu sou auxiliar, então vai chegando em mim. Eu falo, Alfredo, agora se vira porque você, em última análise, é o homem final. A gente pode pedir ajuda, claro, a gente deve pedir ajuda, mas a responsabilidade de fazer as coisas funcionarem é nossa, dos pastores, os líderes. Então, meu irmão que está aqui, você que é um pai de família, um marido, é você o responsável pela sua casa. E isso não significa que a nossa opinião é a única correta. Não significa que você faz todas as coisas. Você precisa de apoio, você precisa de ajuda. Você realmente precisa de olhar de uma mulher sábia que consiga fazer você enxergar alternativas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, biblicamente falando, você, em última análise, é o responsável por fazer a sua casa funcionar. Claro, não na sua força, né? Quem faz isso. Mas se a gente vai cobrar de você. Não adianta... Vocês entendem o que eu estou falando, né, irmãos? Estoura um problemão na casa. Não adianta você falar, pastor, vai falar com minha mulher. Meu irmão, pode até ser que sua mulher tenha participado do problema, que ela seja uma parte significativa dele, mas a gente vai falar com você. Você é o responsável da sua casa. Você é o homem da sua casa. E nesse sentido você é líder. Fala, meu irmão. Então, percebam, todas as vezes que a gente fala sobre esse assunto, a gente está falando sobre poder, disputa, autoridade, submissão. Irmãos, isso só acontece porque a gente faz as coisas de forma pecaminosa. Quando Jesus veio liderar, ele liderou de uma forma que, caramba, as pessoas queriam estar perto dele. Óbvio, né? Quem o amou, quem o entendeu. Sei, irmãos. É muito bom ser liderado por Jesus, irmãos, não é? Porque Jesus fala, eu sou seu líder, você tem que me obedecer. Agora vamos trocar. Toma o meu fardo que é leve e me dá o seu que é pesado. Esse é o tipo de liderança, irmãos. É isso que faz alguém ser um líder de verdade. Meu irmão, meu querido, vocês sabem a crise que a gente está vivendo no mundo. Muito disso é porque os homens pararam de liderar. Liderar nesse sentido. Porque liderar, irmão, chegar e falar o seguinte, agora todo mundo fica quieto. Eu estou assistindo TV, ninguém me perturbe? Pô, isso é liderar aonde? Que tipo de liderança é essa? Essa é a coisa mais fácil que tem no mundo. Difícil é você servir o povo, e aí, como você falou, cativar o coração das pessoas e levar todo mundo para o lugar certo. Isso é difícil, irmão. Isso dá medo, honestamente.
Irmãos, eu tô falando dessas coisas todas, e eu falo com energia, não sei o quê, parece que eu sei de tudo, né? Quando chega na vida real mesmo, lá em casa, eu falo, meu Deus do céu, para onde é que a gente vai? O que a gente vai fazer? Como é que a gente sai dessa? Eu não sei, mas eu sei que a responsabilidade é minha. Se tem alguém que vai ter que queimar a pestana para descobrir mais do que os outros, sou eu. Não tenho filhos ainda. Mas se tiver, eu não posso juntar todo mundo e falar assim, gente, aqui em casa é uma democracia plena. Cada um vai dar a sua própria opinião, o voto que vencer a gente vai caminhar e eu não tenho nada a ver com isso. Não, irmão, não pode funcionar assim. Não funciona assim. Da mesma forma que, sábado agora a gente reuniu no presbitério. Vamos supor que está explodindo a igreja. Eu não posso chegar lá e falar assim, irmão, desculpa, são os membros da minha igreja. Os caras vão falar, e você? Você é o pastor, você é o líder. Então, irmãos, e tudo isso dito, então, meu irmão, pelo amor de Deus, sirva. Você é o líder, então sirva a sua casa, seja o líder da sua casa. E aí, irmãos, na minha vida, olha que coisa engraçada, penso eu. A gente vive num mundo em que isso parece ser um problema, porque a impressão que dá é, as mulheres ficaram caladas muito tempo. Agora chegou a hora delas falarem, elas querem falar. Portanto, elas querem destruir isso aqui que a gente está dizendo. Irmãos, isso aconteceu na minha vida como pastor. Eu encontrei algumas mulheres que têm problema real com liderança feminina. Mas hoje, tudo bem, eu não sou um pastor muito longo, mas já vão quase 10 anos. Irmãos, foram muito poucas. Muito poucas mesmo. Sabe o que eu vi muito mais vezes do que isso? Mulheres que chegavam para mim e diziam assim, eu não aguento ter que ser a responsável pela minha casa, porque meu marido não está sendo. Eu encontrei muito mais mulheres dizendo, tudo o que eu queria era realmente um homem que fosse líder nesse sentido, para eu poder descansar um pouco. E irmão Paulo, eu precisava levar o senhor para alguns aconselhamentos, se eu ver os homens que estão por aí, viu? Dá muita agonia, irmãos. Muita. Hã? Pois é. Olhe. Ai, meu Deus do céu, não entendo isso. Nesse sentido que eu estou falando, as mulheres, boa parte delas queriam que um homem que é preocupado com o bom funcionamento da família, irmão, mesmo. Um homem que saiba como é o orçamento da igreja Um homem que sabe como é que o orçamento da casa está funcionando, que se preocupa no detalhe com a criação dos filhos. Quantos homens vocês conhecem que realmente se preocupam com os filhos no sentido de parar e falar assim, o que está acontecendo com você? Com criança, por exemplo, quantos homens você vê e senta? Como é que está no seu colégio? O que está acontecendo na sua vida? Quais são suas dores? Quais não são? Irmãos, quantos homens existem entre nós que são aqueles caras que promovem as soluções da casa que não estão funcionando mesmo? Não só as questões materiais, né? Tipo, uma torneira tá... Não é só isso. Mas ver a coisa que está errada e resolver, um homem que seja cuidadoso no seu lar todo. Quantos homens... Olha só, irmão, sabe o que é liderança de verdade masculina? Para vocês são homens, quantas vezes você para e realmente escuta a sua mulher? Pergunta assim, o que está acontecendo no seu coração? O que você está sentindo? Quais são suas dores agora? Como é que eu posso te ajudar? Quantas vezes você ora pela sua mulher? Com ela, inclusive. Isso tudo é liderança, irmãos. A maioria das mulheres querem isso. Então, portanto, maridos, amem as suas esposas. Cuidem delas, liderem a sua casa. Lembra, toda essa conversa tem a ver com os falsos mestres dizendo, o que é ser crente de verdade? É ficar tendo visão com anjo, é parar de comer, é fazer jejum longo, é ficar sem dormir. Paulo está dizendo, sabe o que é ser crente de verdade? Ame sua esposa, cara. Vem aqui na igreja, porque aqui não acontece isso, né? Mas vem na igreja e rodopia, e faz chover, e não sei o quê, e é homem de palavra. Cara, sua esposa, cuida da sua família. Quer ser crente de verdade? Seja um bom marido. E aí agora, minhas irmãs, eu falei tudo isso, né? Mas... Não, vamos lá, tem ainda 10 minutos para a gente trocar ideia. Mulheres, pelo amor de Deus, deixe o seu marido liderar. Agora sim. Você realmente, cumpre a você realmente se submeter ao seu marido. Perceba, se você... E aí o Eric estava falando para a gente. Se o seu marido é assim, e percebe, irmãos, eu também descrevia, eu queria um homem como esse também, porque é o super-homem, né? Eu estou dizendo para você, não tem um homem que é perfeito o tempo todo, não existe isso. Não vai ter. Mas o seu marido está tentando, ele está indo nessa direção, minha irmã, se submeta ao seu marido nesse sentido. Preste a ele respeito, essa é a palavra.
Respeite o seu marido. Não fique humilhando o seu marido. Eu já tive... Pronto, o irmão Paulo estava falando sobre chicote. Dá vontade também, às vezes, de falar, minha irmã, qual é? Você está numa roda e ela abre a boca para humilhar o homem. Para rebaixar o homem na frente de todo mundo. Lembre, a gente está falando de uma ordem mesmo. Deus está dizendo como a família deve funcionar. Então, por favor, minha irmã, respeite o seu marido. E nessa tarefa, que é árdua, que é difícil, vá participando dos problemas também. Busque com ele orientação do Senhor, soluções para os problemas reais que aparecem. Não fique sabotando o seu marido, minha irmã. Ah, pelo amor de Deus, que loucura é essa, né? Eu não sei o que aconteceu, irmãos. Mas, irmãs, não menospreze o seu... Não fique dizendo que você é incapaz, você não presta para nada. Não fique rebaixando, não fique desprezando. Realmente respeite esse homem, ele é seu marido. E aí, óbvio, na medida do possível, vá ajudando esse homem na condução da casa, né? Porque, de novo, abra aí Provérbios 31, leia depois em casa, você vai ver a descrição da mulher sábia, tá lá, ela trabalha com afinco, ela participa da solução da casa. Na medida do possível, vá ajudando. Porque percebe, irmãos, voltando para o exemplo do pastor, irmãos, a gente pode ter o pastor melhor do mundo, que pode ter um ministério totalmente arruinado com a igreja que não coopera. Não é? Não adianta, ninguém faz tudo sozinho, irmãos. Jesus foi o homem, o maior líder que existiu nesse mundo. Ninguém é tão perfeito como Jesus é, ninguém é tão equilibrado. E mesmo assim, o que o povo fez? Rejeitou Jesus e o crucificou. Então, o que eu estou dizendo é, minha irmã, você sabe, e eu acho que você sabe no nível da consciência, você sabe que você pode arruinar uma família, sabe? Uma mulher pode arruinar uma família inteira. O homem mais bem intencionado do mundo, crente, tentando liderar. Uma mulher pode naufragar uma casa inteira. Então, se sujeite ao seu marido. Coopere com ele na manutenção do seu lar, para que vocês dois sejam abençoados. E aí percebam a última coisa sobre esse assunto, para a gente falar do último e terminar. Irmãos, tudo isso falado, não parece que casamento é uma disputa? Não é estranho? Eu não consigo entender muito bem isso, mesmo. Porque, no fim das contas, o que Paulo está dizendo é o seguinte, homem, lidere sua casa, cuide da sua mulher. Mulher, respeite seu marido. Ou seja, todo mundo no mesmo time, todo mundo no mesmo barco, indo para o mesmo lado. Uma forma de traduzir isso, ou seja, não veja essa pessoa que está do seu lado como um seu inimigo, porque não é seu inimigo. Duas pessoas compondo uma das coisas mais bonitas que tem. Não lembro o teólogo que falou, eu acho que foi Chesterton. No mundo que estava cheio de ebulição, muitas coisas acontecendo, ele disse, não existe nada no mundo mais excepcional do que um homem, uma mulher e seus filhos. E é uma coisa realmente linda. Então, de novo, irmãos, a gente não é o povo que vive da tirania, a gente não vive humilhando uns aos outros, a gente vive amando, se doando, servindo uns aos outros, e assim as nossas famílias são renovadas por esse Senhor. Tudo isso dito, também funciona assim no trabalho, e é com isso que Paulo termina. Do 22 até o 4:1 a gente não precisa ler, mas o que Paulo está tratando é desse último assunto. Ele está falando diretamente com servos e senhores. E a lógica é a mesma de antes, irmãos. No mundo antigo, essa parte é muito difícil, tá? É muito dolorosa. Porque no mundo antigo, irmãos, onde a carta foi escrita, existia escravidão. E é curioso como a Bíblia, ela não tem indicações claras de que a gente tem que abolir tudo que está errado. Perceba, o que é que eu quero dizer? Em algum momento havia poligamia, não havia? A Bíblia tratou isso como uma realidade, regulou, na esperança que um dia fosse desaparecer. E desapareceu. No Novo Testamento não tinha mais poligamia. A escravidão do mesmo jeito. Seria bom que tivesse na Bíblia assim, não pode ter escravo. Mas Deus, de uma forma que até em algum sentido é muito sábia, Deus vai respeitando essa evolução do mundo, apontando para o ideal, e enquanto a gente não chega lá, a gente vai mudando essas coisas. É o que acontece aqui com a escravidão. Num cenário em que existe escravidão, o que a Bíblia está dizendo, o que Paulo está dizendo, e isso é revolucionário em si mesmo, irmãos. No tempo que Paulo escreveu, você tinha um escravo, o que você podia fazer com seu escravo? Cara, literalmente o que você quisesse. Era uma posse sua.
Por mero capricho, você podia fazer qualquer coisa. Você pode humilhar, maltratar, matar, fazer o que quiser. Paulo está dizendo, não pode ser assim. Você é crente? Não pode ser assim. A sua forma de olhar para isso tem que ser completamente diferente. Um crente, ainda que tivesse escravos a essa época, devia tratá-los com dignidade de direito. E perceba, está escrito aí, tem que aplicar neles justiça e igualdade. Por quê? Porque ele está dizendo, vocês são escravos de outro, vocês donos. Todos nós somos escravos de Jesus. Ele é o verdadeiro dono. Então o que Paulo está dizendo? Você cuide dos outros. E aí ele usa essa mesma regra para os servos, né? Ele diz, vocês que são servos, não fiquem roubando. Não fiquem trabalhando só quando vocês estão sendo olhados. Trabalhem sabendo que vocês trabalham para o Senhor e no Senhor. Então, irmãos, o chamado cristão é para ressignificar essas lutas, mas fazendo com que o vínculo do amor prevaleça, irmãos. Então, é claro que a gente pode transpor isso para os nossos dias, para as nossas relações de trabalho. Irmãos, seria ótimo que não existisse mais escravidão. Mas existe, e não é pouca. Tem um tem um primo meu que é auditor do trabalho. Ele literalmente, o trabalho dele é ir em fazendas libertar escravos hoje. Ok, isso não deveria acontecer. Mas ainda em relações livres de trabalho, como são as nossas, irmãos, percebam, essa ética do reino tem que prevalecer também. A mesma coisa que Paulo disse para casa, funciona para o trabalho. Como é que isso se expressa na prática? Irmãos, empregadores, eu acho que não tem nenhum aqui, né? Mas como é que o mundo que Deus criou funciona? Empregadores pagam o melhor salário possível aos seus empregados. Empregadores não sonegam os direitos dos funcionários. Não fica desviando função, contrata para uma coisa e bota para fazer outras coisas muito piores e não paga. Não obriga a ficar em horários que não são combinados, sem pagar devidamente por isso. No mundo de Deus, quem é empregador fornece toda a estrutura para que o trabalhador seja o mais honrado possível, recebendo aquilo que é justo, não só do salário, mas dos benefícios e de condições de trabalho. E do outro lado, irmãos, também, porque percebam, é verdade que a gente vive num mundo em que empregadores sugam dos seus empregados até não aguentar mais. Mas também é verdade que a gente vive num mundo em que funcionários sugam da empresa dos seus empregadores até não poder mais também. Irmãos, aqui um parênteses, tá? Não tem como um país assim dar certo, tá? Se todo mundo está querendo destruir um ao outro, não tem como dar certo. Então, Paulo está falando, empregadores, façam o melhor que vocês puderem. Empregados, vocês também, façam o melhor que vocês puderem. Trabalhem com o maior afinco possível. Cumpram suas funções. Não fiquem sabotando a empresa que você trabalha. Não devolva as coisas no ódio. Você quer discutir relação? Ok, discuta. Você quer melhorar, você quer discutir os termos? Faça isso. Mas faça isso a partir de uma ética que não responde as coisas no ódio. Que não fica quebrando as coisas, não fica roubando, não fica desviando. Trabalhe assim, sendo observado? Não. Porque o seu trabalho é sempre para o Senhor, que recompensa todas as coisas. É isso que ele diz aqui também. Então, irmãos, no fim de tudo, não é ascetismo, não é maltratar o corpo, não são longos jejuns, não é adoração dos anjos. A verdadeira espiritualidade, isso é muito louco, né, irmãos? Tem uma amiga minha que... Olha que coisa, não é que a gente se conhece desde a barriga da nossa mãe, porque é impossível, né? Mas nossas mães estavam grávidas juntas, e ela está aí, então a gente se conhece há 36 anos. A gente estava conversando sobre igreja. Irmãos, a gente está vivendo num mundo tão louco, tão louco. O que é ser crente? Para uma esmagadora maioria de pessoas no Brasil, especialmente jovens. Sabe o que é ser crente? É ir num estádio e chorar e dizer, nós somos a geração avivada que vai resgatar o mundo inteiro para Jesus. E eles saem lá muito chorosos. Tal. O que a Bíblia sempre... E perceba, né? A gente chega e diz assim, hoje o culto foi cheio do Espírito Santo. Hoje foi tremendo, meu irmão. Deus realmente agiu. O que a gente entende que a pessoa está falando? Menino, pastor falou em línguas e lá vem os anjos na igreja, todo mundo chorou. O que é uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos? O que é um crente cheio do Espírito Santo? O que é uma geração realmente avivada? São bons maridos, boas mulheres, bons empregadores,
bons trabalhadores, bons filhos, bons pais. Gente simples, irmãos, mas que vive uma vida que aí sim não é simples. Esse tipo de coisa, irmãos, a gente só consegue se o Senhor estiver na gente. É só cheio do Espírito Santo que a gente consegue ser um bom marido, uma boa mulher, um bom pai, uma boa mãe. Qual é a notícia boa? Jesus está aqui, irmãos. E a gente está cheio do Espírito Santo de Deus. O que a gente precisa pedir para Ele é misericórdia para a gente viver essa vida de Jesus. Vamos fazer isso agora? Senhor, nos dá uma verdadeira espiritualidade, Senhor. Nos ajuda a realmente te obedecer do jeito certo, Senhor. Que a gente não viva relações que são marcadas por opressão. Que a gente não fique tentando diminuir os outros, tentando se escorar nos outros, tentando usar os outros de escada. Mas que a gente realmente seja gente que serve esse mundo, Pai. Como o Senhor serviu. E que a gente encontre nisso contentamento também, Senhor. Que a gente saiba que o Senhor está olhando para nós, que o Senhor nos observa e que a gente te dê glória e dê graça a partir dessa vida que às vezes é tão simples, Senhor. Aos homens que estão aqui, que são maridos, que são pais, são avós, Senhor, dá a eles sabedoria, graça, entendimento para que eles liderem suas famílias com responsabilidade, Senhor. E que eles sejam cheios do Senhor para conduzir a família para Ti, Senhor. E que seja uma família cheia do Senhor. Para as minhas irmãs, Pai, dê a elas misericórdia, um coração bondoso, abençoador, gracioso, para que elas cooperem com meus irmãos, também para que a família seja cheia de Ti. Que a gente não viva uma vida de disputa, Senhor. Seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja aqui na igreja, que nós sejamos cooperadores uns dos outros. Gente que se ama e que vive a partir de Jesus Cristo, Senhor. Por favor, tenha misericórdia da gente. É o que nós te pedimos no Teu nome, Senhor. Amém.